próximo a falar nesta tarde é o Dr. Luiz Guilherme Teixeira dos Santos, médico urologista. Dr. Luiz, o senhor tem 5 minutos a partir de agora. Boa tarde. Ok, boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui com todos, principalmente o nosso querido secretário, Dr. Elion Gotti. De certa forma, eu primeiro tenho que falar que eu tenho um conflito de interesse em tese. Muitos me conhecem que eu sou conselheiro federal do Conselho Federal de Medicina e Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, porém eu não estou aqui como conselheiro, eu estou aqui apenas como médico, membro da sociedade civil. E, apesar de não tratar Covid, eu vivo intensamente por ter sido corregedor e diretor de fiscalização durante um tempo da pandemia dentro do Rio de Janeiro. Então, eu acabei me entrando muito nesse assunto, principalmente em relação à autonomia do médico, e aonde eu fiquei muito satisfeito com a fala do nosso secretário, que é onde foi o motivo pelo qual eu resolvi me inscrever. Por quê? Eu vejo o papel da Conitec um papel extremamente importante. Ele faz essa normatização e, como bem foi dito, muito bem explanado pelo professor Michael, em relação à autonomia do médico e o caráter orientativo. A minha questão inicial em relação a tudo isso quando nós temos um paciente à nossa frente e a gente está diante de uma doença dinâmica, nova, onde não sabemos tudo, estamos longe de saber as verdades, engessar o tratamento médico, seja ele qual for, ambulatorial ou hospitalar. Dentro dessa premissa, o que me preocupa é a própria capacidade desse médico poder atuar como médico. Como bem lembrou o nosso querido Hélio, a lei do ato médico permite que tenha essa autonomia. E o que me preocupa quando a gente tem um documento elaborado pela Conitec, isso vale não somente para a Covid, como para qualquer outra tecnologia ser incorporada, é que muitas das vezes, da forma clara como o professor Michael colocou, não é colocado para a sociedade, políticos e gestores como um todo, aonde eles tomam isso como verdade, aonde essa normativa é uma verdade absoluta. Lembrar que nós temos, inclusive, aonde eu pude ver em relação ao próprio corticóide, os trabalhos, pelo que eu vi, são até outubro de 2020, ou seja, carece ainda de uma atualização, né? Eu não vou nem entrar no mérito das medicações, porque minha fala não foi para isso, e eu acho que tem pessoas mais gabaritadas que podem falar melhor do que eu, e, ao mesmo tempo, eu sinto falta da própria participação ativa do próprio Conselho Federal de Medicina, onde ele poderia ser instado. Porque pela própria Lei 3268, em seu artigo 2º, ele que é o normatizador da boa prática médica. E por que eu estou falando isso tudo? Porque eu vejo diariamente médicos sendo cerceados por gestores, médicos sendo cerceados por políticos, médicos sendo cerceados por jornalistas, médicos sendo cerceados por a sociedade como um todo, porque a sua autonomia está sendo totalmente prejudicada pela forma como está sendo feita. Longe de mim querer dizer que a Conitec tem algum tipo de ingerência sobre isso. Porém, como um órgão público e ditador de uma série de normativas que podem trazer benefícios para a sociedade, talvez tais fatos que eu estou relatando aqui pudessem ser feitos e colocados de uma forma muito mais elaborada para que a sociedade em si soubesse que é um documento orientativo, é um documento dinâmico, isso está em constante modificação e não pode ser ditado como uma verdade. E lembrar que o ato médico ele é totalmente pessoal, ele não pode ser transferido para outra pessoa e a responsabilidade é somente do médico. E isso tem que ser respeitado, e é isso que nós estamos perdendo. Com isso, nós colocamos o paciente em riscos, por quê? A gente deixa, às vezes, de olhar o paciente de uma forma mais completa, porque aquele médico na ponta, ele fica com medo. Ele fica com medo de ser cerceado, xingado, manipulado. Isso não pode acontecer. E o que isso acarreta? Acarreta, na verdade, no engessamento da medicina. A ciência, como todos e muitos falam, ela é mutável. A medicina é escrita a lápis, ela não pode ser escrita a caneta. E muitas das vezes ela está sendo colocada muitas colocações e sobre tratamentos em si que não podem ser colocados como uma verdade absoluta. Quantos exemplos na medicina nós temos de coisas que foram ditas verdades e mudaram?
E eu acho que isso é apenas uma lembrança que eu gostaria de passar a todos, e que isso fosse fornecido aos deputados, senadores, todos os gestores, porque isso faz diferença no tratamento, no conhecimento e principalmente na saúde da nossa população. Então, é somente essa mensagem que eu gostaria de lembrar a todos e agradecer a oportunidade e fazer com que essa audiência e outras que virão é de suma importância para que seja construído algo melhor, de forma técnica, como foi explanado muito bem pelo professor Michael e professor Carlos, e que seja aberto para discussões sem politização, sem colocar ideias de lado, e sim o paciente e a saúde para todos. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigada ao médico urologista Luiz Guilherme Teixeira dos Santos. Obrigada, doutor, pela sua participação também nesta audiência pública. A gente segue agora com a médica infectologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Infectologia, doutora Roberta Lacerda Almeida de Miranda Dantas. Ela é médica na linha de frente da Covid-19 pelo Hospital Universitário Nofre Lopes e Hospital Estadual Giselda Trigueiro, ambos do Rio Grande do Norte. Doutora Roberta, 5 minutos também para a senhora a partir de agora. Boa tarde. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente essa oportunidade de discutirmos aqui estratégias de saúde pública em relação aos protocolos e diretrizes clínicas em relação à Covid. Eu gostaria só de ressaltar a minha posição, enquanto médica da linha de frente, com relação ao que nós estamos vivenciando durante toda esta pandemia. Já são 18 meses que a gente vem enfrentando essa doença, e acredito que não é mais possível pensarmos em fazer mais do mesmo. E quando eu li a diretriz proposta pela Conitec, me causa espanto ver que as revisões, como bem colocou o doutor Guilherme, em relação à corticoterapia, só versam até outubro de 2020, quando nós sabemos que já existem estudos claramente apontando benefício para o uso de outros corticoides em outras doses. Vamos relembrar que o estudo Recovery e também o Solidarity, dentre outros, como o Codex, eles falam uma dose precisa de corticoide, dexametasona, a gente sabe que ela é muito mais aplicável, inclusive até para transposição para via oral, em termos de aplicação em saúde pública. Mas quando a gente entende com todo esse escopo de fisiopatologia do que é a doença COVID, como a vasculite de pequenos vasos, acometendo fortemente, dada a agressividade da cepa P1, o pulmão e o rim, nós entendemos que a questão do uso da metilprednisolona tem que ser reconsiderada. Não só isso, mas dentro do escopo de toda a clínica médica, nunca se existiu uma dose única para um paciente de 60 quilos ou de 120 quilos. Um com 25%, 50% de vidro fosco e outro com 75%, 90%. Então, é impraticável, quase inimaginável, a gente estar aqui discutindo estratégias terapêuticas engessadas como se fossem únicas, baseado numa revisão sistemática da literatura, apenas no que dizem os consensos internacionais e alguns estudos de ensaios clínicos randomizados, duplo cego controlados, que versam, como nós sabemos, em um escopo de linha da normalidade e com seleção de sujeitos de pesquisa, não sendo válido para a vida real. Como nós estamos vendo, o índice de letalidade em nossas UTIs em torno de 80% reverbera exatamente esse dado de que 6, 10 e 20 miligramas de dexametasona, apenas e tão somente no paciente quando dessatura, já se mostrou uma clara evidência de falha terapêutica. A nosso ver, nós temos que revisar fortemente essas recomendações, atualizá-las à luz das novas meta-análises de corticoterapia, normalmente a questão da metilprednisolona, e principalmente a gente entende que verificar esse grupo de estudos parece-me que é um cherry picking, porque a gente não tem aí todas as evidências conclusas, e principalmente quando a gente compara com a análise de 2 pesos e 2 medidas com relação, por exemplo, ao Covacta, do Actenra, o tocilizumab, quando você tem 4 ensaios clínicos randomizados duplo cego com efeitos negativos e você ainda considera ele como uso condicionado a favor, sabendo que não é uma estratégia de saúde pública nem
custo fácil nem efetiva, no sentido que na própria reumatologia, onde a gente retira e reposiciona essa droga, os reumatologistas reduzem o uso dessa medicação por 2 meses, quando o paciente vai se submeter a algum procedimento cirúrgico, porque leva realmente a uma anergia de linfócitos por um tempo mais prolongado. Então, já existem outras medicações que a gente tem ensaios clínicos em andamento que poderiam estar sendo beneficiadas e uso nesses pacientes, mas que não com esse alto custo para linfopenia e complicações infecciosas. O que eu gostaria de ressaltar também é que, com relação ao uso de ivermectina, a minha única observação é lembrarmos que estamos num país tropical, com alto índice de parasitoses e baixo índice de saneamento básico. Um grande esforço está sendo feito atualmente para fazer um Programa Nacional de Saneamento Básico, que considero que é uma das principais estratégias de saúde pública em doença infecciosa como vacinas, porém, nós não podemos deixar claro, numa recomendação de protocolo, recomendação forte contra o uso de ivermectina em uso hospitalar, porque nós temos, infelizmente, um grupo muito heterogêneo de formação médica, e quando o profissional de saúde, em meio a toda essa politização da pandemia e de terapêuticas, entende essa palavra ou esse trecho ipsis literi, ao pé da letra, ele pode compreender que é contraindicado o uso da ivermectina em uso hospitalar, e do que nós entendemos como medicina translacional, utilizando os conhecimentos dos outros doentes imunossuprimidos, principalmente pacientes com HIV, com estrogeloidismo disseminada, com HTLV, que convivem com essa doença, nós fazemos uso da ivermectina, sim, em vigência de terapia com corticosteroide, independente da dose, porque sabidamente esses pacientes apresentam um alto risco de disseminação, inclusive para a síndrome de Loeffler, para o sistema respiratório do trato inferior. Então, é uma condição importante estabelecer um gráfico com uma pormenorização de doses por quilo de peso para o corticoide e judicializar o uso da ivermectina em meio hospitalar, lembrando dessa grande problemática das parasitoses e do contexto da linfopenia associada ao COVID, a exemplo do HIV. Era essas considerações que eu teria, não sei se eu já cumpri o tempo que estava proposto. Obrigada, doutora Roberta. Nós ouvimos Roberta Lacerda Almeida de Miranda Dantas, médica infectologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Infectologia, e que também é... Estão ouvindo? Agora sim. Nós temos hoje 4 milhões de óbitos no mundo, é um número trágico para 1 ano e meio de uma pandemia, como nunca vivido no último século, nas últimas epidemias que nós tivemos, e eu queria falar especificamente, eu sou obstetra, enfatizar as gestantes, que ainda pior do que a realidade vivida na população geral, onde a gente tem uma média de mortalidade de 2,8% a 3%, no estado de São Paulo um pouco maior. A nossa mortalidade, letalidade das gestantes com Covid é em média 7% e nós chegamos a 11% no início desse ano. Então nós temos aí gestantes 2,5 a 4 vezes com uma taxa maior de letalidade, e aqui eu considero sim as ações médicas terapêuticas o grande diferencial. Então, nós precisamos mudar esse cenário a nível de atenção a subgrupos, como gestantes, como imunossuprimidos. Eu não estou conseguindo passar. Assim, já foi. Eu já tratei mais de 50, 60 gestantes com 0 de tubo, 0 de óbito, a maioria em fase 2 inflamada. Eu estou ativa no tratamento da Covid há 1 ano e meio, desde o início dos casos, tenho lutado por ações realmente efetivas, precoces, otimização, soma de medicamentos e não exclusão, soma de ações. No geral, já tratei mais de 1.500 pacientes com 3 óbitos e 15 internações, a maioria dessas por fator social, então é uma letalidade abaixo de 0,5%, com ações otimizadas, sim, como Roberta Lacerda falou, individualizadas. Essa publicação da Lancet de janeiro mostrou a nossa realidade epidemiológica no Brasil, que é uma média de 60% de letalidade nas nossas UTIs. Então, eu questiono o isolar sem tratar, o esperar ficar grave, a subdose terapêutica nos nossos hospitais, se realmente tem sido ações efetivas. Esse cenário não mudou para melhor, esse cenário mudou para pior, a partir de P1 e das mutações que nós temos pegado agora, recente, com várias mutações aí se somando.
e esse cenário piorou, porque a gente tem visto aí o vírus causar um dano pulmonar ainda maior. Então, a gente, como a Roberta disse, estabelecer doses fixas, sem mudar um protocolo. Acho que nós precisamos rever, sim, nossa diretriz. A taxa de readmissão em pacientes, como aconteceu aí, com a paciente citou há pouco, ela chega a 27% na Covid, considerando aqueles 50% que sobrevivam, ainda 9% acabam tendo um óbito numa reinternação. Então, é trágico, um vírus que é letal, que é agressivo. Aqui eu coloquei 3 casos clínicos, o primeiro com a saturação de 91, uma gestante que terminou tratamento recente, 17 semanas, jovem, ígida, segundo filho, sem comorbidades, com a saturação de 91 no 7º dia de doença. Foi tratada como esse segundo caso abaixo, que é um jovem de 23 anos, tratado também agora em maio com a saturação de 86, numa condição como esse terceiro caso, que é um senhor de 75 anos, magro, da roça, do interior, também com uma saturação de 87. Todos esses foram orientados a ir para casa, esperar piorar mais um pouco, porque eles não tinham quadro respiratório, de esforço respiratório. Então, foram pacientes tratados por mim, todos com a mesma conduta, antivirais associados, prolongados, broncodilatadores inalatórios, enoxasparinas, dose no mínimo intermediária, a terapêutica, no mínimo 14 dias de heparinização. Considerando aqui, eu quero destacar que a enoxaparina, ela tem um efeito, sim, diferencial comparado à heparina em relação a sangramentos e hemorragias, que tanto se diz que a heparina causa sangramento. Eu não tive nenhum caso de sangramento em mais de 1.500 pacientes tratados, todos com enoxaparina. E corticoide, sem economizar corticoide, individualizar cada caso. Essa gestante foi tratada com corticoide oral, esse jovem foi tratado com corticoide intramuscular, 240 de depomedrol de 12 em 12, com redução gradual da dose. Esse senhor foi tratado com corticoide venoso, 250 de metilprednisolona 2 vezes ao dia, com redução gradual. São medidas individualizadas e todos eles foram tratados, pode observar, no D5, no D7, no D10, com melhora da oxigenação pulmonar sem uso de oxigênio, porque foi negada a internação, foram tratados em casa, em prona, com sucesso terapêutico, uma recuperação de um quadro que é inflamatório, tromboembólico, sem se esperar um TEP, uma trombose de grande vaso, para acreditar que a doença é vascular, que tem endotelite, que tem trombose em microcirculação. E outro destaque que eu queria fazer em relação à diretriz é a carga viral. Tem estudo, sim, nós precisamos atualizar, sim, as referências, as evidências bibliográficas aí da base da nossa diretriz, que é a referência para 400 mil médicos que estão esperando aí uma orientação. Carga viral está diretamente relacionada, sim, à gravidade e mortalidade. Essa foi uma publicação de agosto do ano passado, da Lancet, com uma coorte hospitalizada de 1.145 pacientes, mostrando já ali uma relação direta entre a alta carga viral e a mortalidade nos pacientes hospitalizados. E nós temos aí negligenciado em 1 ano e meio a oferta de antivirais nos hospitais, enquanto se avaliava a eficácia ou não de remdesivir, tocilizumab, negligenciando cloroquina, ivermectina, drogas que têm evidência, sim, ainda que 25% de redução de mortalidade. Quantos teriam a oportunidade de talvez ter diminuído seu risco de óbito se recebessem cloroquina, ivermectina, drogas seguras, eficazes, que já foi mais do que provado em revisões, que não causam dano cardíaco, diferente do remdesivir, que a última suspensão da OMS foi exatamente pela alta toxicidade cardíaca. Várias publicações mostrando, sim, a relação direta. Eu gostaria que isso fosse incluso e analisado por esse comitê ético e competente, sim, mas que vai liberar uma diretriz de extrema importância para a morbimortalidade, ao exemplo da Rosilene, que é uma vítima jovem por um atendimento tardio e que precisa ser otimizado, porque os danos, nós sabemos, numa UTI, num tubo, são graves. Então, a doença é imunotrombótica, não é apenas respiratória, não é apenas pulmonar, é uma doença vascular, sim, destrói o pulmão cada vez mais com as mutações e tem o dano à Covid longa. A USP mesmo tem publicado aí recente um caso de 7 meses de recorrência de sintomas e que houve persistência viral. Nós abandonamos antivirais de uma doença que é viral, que é letal, desencadeada por um vírus que tem sofrido mutação, enquanto a gente negligencia ofertar antivirais. Então, os meus pacientes usam antivirais e vários colegas e vários estudos. O Dr. Flávio Cadegiani é fantástico em pesquisa, em ética,
estudo sem nenhum conflito de interesse, tirando dinheiro do próprio bolso, com nível de qualidade inquestionável, aprovado em revistas internacionais, mostrando aí sim que tanto hidroxicloroquina, ivermectina, nitazoxanida, proxalutamida têm benefícios gigantes em relação à redução de mortalidade, como é a proxalutamida, que foi publicado agora, e nós estamos diante de mutações que têm desafiado os nossos colegas intensivistas, então é preciso somar esforços e não ignorar aqueles que têm, como nós aqui viemos, nos disponibilizamos a dizer que funciona. Esperar um nível de evidência 1A para todas as drogas, me desculpe, é ser omisso numa pandemia em tamanha letalidade. Nós temos nível de evidência 1A para 8,5% das medicações em cardiologia, que são a principal causa de óbito. Sim. Desculpa lhe interromper, só para que a senhora já encaminhe para o final, por favor, que nós já alcançamos o tempo. Então, nós já temos aí todas as drogas entre nível A e B de evidência e não precisamos esperar maior evidência. Então, são todos os estudos aí de benefício de cloroquina. A última revisão da ivermectina foi, inclusive, de Oxford, que foi essa semana, redução de 50% da mortalidade nos pacientes hospitalizados, vitamina D, altas doses de corticoide, anticoagulação pelo NIH, já foi considerada, assim, a dose plena como redução de agravos. Esse estudo do Canadá foi agora em maio, também mostrando que a anticoagulação terapêutica tem benefício em reduzir métodos invasivos. Não faltam aí, eu queria destacar a fala do Dr. Maicon, onde ele citou o Remdesivir como uma complacibilidade, como uma tolerabilidade em uso. Ok, eu concordo que todas devem ser opções terapêuticas, mas o Remdesivir tem 16 ensaios clínicos, a ivermectina, que ele disse ter pouca evidência, tem 61 ensaios clínicos randomizados, revisados por pares. Então, vamos somar esforços, vamos somar ações, é preciso vencer o vírus, a tempestade inflamatória e a trombose. Esse é o tripé terapêutico, é o que eu recomendo que as minhas gestantes que são abandonadas, infelizmente, de terapia, que sejam tratadas, e a reprodutibilidade dos resultados é o que valida um experimento. Nós temos aí uma mortalidade que não modifica nas nossas UTIs, ao contrário, aumenta. Então, vamos refletir em resultados que não são reprodutíveis. Por quê? É preciso ajustar a dose de corticoide, otimizar a enoxaparina, associar antivirais, otimizar o que a gente tem, Remdesivir, sim, se é a última opção de resposta, tocilizumab, o que nós podemos são ações a se somar e não mais esperar ficar grave, desaturar para internar, porque a gente sabe que quanto mais grave, maior a letalidade. Por que esperar esse pulmão de 50% de lesão se eu posso tratar 10% com corticoide, enoxaparina, antiviral, corticoides inalatórios e vencer a doença sem esperar chegar a tamanho dano, sequela e menor chance de cura? Então, vamos permanecer com o protocolo fixo, conduta médica limitada, diante de um insucesso terapêutico relativo, sim, para uma doença que é grave e letal. Eu espero que seja ofertada aqui oportunidades de condutas complacentes para casos individualizados, otimização de doses, respeito da autonomia dos médicos em linha de ponta, evidências, sim, mais atualizadas e somadas e não selecionadas, e não orientar que o paciente fica grave. Qual o nível de evidência para uma recomendação de orientar desaturar primeiro? Eu queria que todos refletissem onde está o nível de evidência, se nós estamos aqui falando de evidência e de bioética para salvar vidas. Não há nenhum nível de evidência, ao contrário, a comprovação de que esperar desaturar é tarde demais. Obrigada e desculpe a delonga.